Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que adora estudar, assim como eu, às madrugadas. Bem, para quem não me conhece, eu sou a professora Naira Cavalcante. Eu sei que você pode estar se perguntando: nossa, de novo professora, terceira, quarta, quinta vez? Sim, gente, eu sempre vou me apresentar porque tem muito aluno novo, tem aluno de fora inclusive, que bom, comprando o nosso material para acompanhar também, assim como vocês que são daqui, o concurso público do Ministério Público do Estado do Amapá, tá bom? Então, hoje vamos continuar. Essa é a nossa terceira aula, terceiro bloco de aulas. Eu ainda estou acostumada muito no presencial, mas esse terceiro bloco de aulas, onde a gente vai ter ali 4 pequenos blocos que vão formar esse bloco único sobre o Ministério Público do Estado do Amapá. Bom, fazendo uma recapitulação daquilo que a gente viu no primeiro e no segundo bloco, a ideia era a seguinte: no primeiro bloco, falar sobre o Ministério Público, mas na ótica da Constituição Federal, e aí eu consegui falar quase tudo. No segundo bloco eu tive que adentrar ainda um pouco sobre o Ministério Público, também na Constituição Federal, porque eu trouxe a questão da composição ali, do Conselho Nacional do Ministério Público, que não foi falado no primeiro bloco, porque não deu tempo mesmo, a gente precisava falar um pouco mais desse conselho, já que é uma questão recorrente, tanto você que vai fazer o concurso como um todo, ou até mesmo outros concursos, porque cai ali o direito constitucional, quanto para o nosso concurso, tanto da parte de direito, quanto da parte da legislação do MP. Então, achei muito importante. E depois, ainda na segunda aula, no nosso segundo bloco, adentramos na Constituição do Estado do Amapá. Só que a Constituição do Estado do Amapá, você sabe, e você também vai trabalhá-la, paralelo a isso, ela também tem muita coisa. O artigo 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 e assim sucessivamente, ele vai trazer muita informação sobre o MP. E eu mostrei aqui um quadro comparativo para você, falando aspectos que são semelhantes, aspectos ali que diferenciam a Constituição Federal da estadual. Claro que aqui não deu para entrar em detalhes. A ideia é nós sistematizarmos essa aula, fazer uma aula que seja objetiva, mas claro que consiga suprir todas as necessidades de você, mas que você vá em casa e faça seu estudo. Porém, eu falei para vocês que esse quadro ele estaria melhor explicitado no material aportilado. Então, você vai ter o seu material aportilado com um quadro comparativo, tá? Com semelhanças e diferenças. Isso é importante. Por que é importante? Eu sempre digo que essas primeiras aulas, elas são importantes porque vai ajudar lá, aqui na lei, na verdade, principalmente lá nos artigos 100 em diante, tá ok? Então, esse quadro comparativo ele vai servir justamente para isso, para você saber o que tem numa e o que tem em outra. Ótimo? Bom, recapitulando ainda o módulo passado, nós falamos especificamente do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí eu convido você a olhar esse quadro, esse belíssimo quadro, modéstia à parte, que traz aqui, de forma bem geral, bem sucinta, esse conselho, essa composição do Conselho do Ministério Público. Eu falei para vocês que a composição ela é muito parecida com o Conselho Nacional de Justiça. Ambos foram criados ali em 2004, se não me falha a memória, para uma emenda. E o que acontece? Então, eles têm muitas particularidades. Porém, lá no Conselho Nacional de Justiça, eu tenho 15 membros que o compõem. Aqui não. Eu tenho quantos membros? Eu tenho 14 membros. Por que, professora, a senhora está relembrando algo que já foi falado na aula passada? Não sei se vocês já perceberam, a ideia é sempre na aula seguinte destrincharmos algum aspecto da legislação que não ficou talvez tão claro, beleza? E o escolhido para essa aula foi justamente o conselho, porque foi justamente o último aspecto que a gente trabalhou lá, dentro da ótica da Constituição Federal. E aí falamos da Constituição Estadual, beleza? Então, voltando para cá. Então, como nós vimos, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é composto, na sua composição, tem ao todo 14 membros. Esses 14 membros, eles vão desde o Procurador-Geral da República, o PGR, cuja nomeação acontece pelo Presidente da República, a gente já sabe disso, diferente do Ministério Estadual, o Ministério Público Estadual, que também nós vimos
que o chefe dele é o Procurador-Geral de Justiça, a gente vai ver daqui a pouco isso, e onde a nomeação se dá pelo chefe do Poder Legislativo, que no nosso caso é justamente o governador do estado, diferente lá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por pertencer ao ramo do Ministério Público, por pertencer ao Ministério Público da União, quem é que vai nomear justamente vai ser o presidente, chefe do Poder Legislativo, que é o presidente da República, só para nós lembrarmos. Então, voltando para cá, eu tenho ali na sua composição originária, logo, o PGR, esse primeiro membro, eu tenho 4 membros do Ministério Público da União, aí tu lembras que o Ministério Público, ele compreende tanto o da União quanto o Ministério Público dos Estados. Nesse Ministério Público da União, eu tenho 4 ramos: Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Lembrou? Beleza. Nesse sentido, por questões óbvias, você vai perceber que esses 4 membros, cada um vai representar esse ramo do MP, ok? Então, perceba, eu já tenho 4 mais 5 membros, e aí vão faltar 9 ainda. Onde é que eles estão? 3 membros vão vir do Ministério Público Estadual, lá dos 26 estados, e aí, claro, vão entrar em consenso lá para definir quem é que vai ser. Quem serão esses 3 membros? E aí eu tenho 4, 3, 7, mais 1, 8. Se somam 14, percebo que a maior parte dos membros que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público pertence ao próprio Ministério Público. E os demais estão fora ali. Quem são os demais? Eu tenho 2 juízes, sendo um indicado pelo STF e outro juiz indicado pelo STJ. Eu tenho 2 advogados, sendo indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e eu tenho também 2 cidadãos de reputação ilibada com notório saber jurídico, não necessariamente advogados, mas que precisam ter, até porque todos esses membros aqui, eles vão passar por uma sabatina, tá? Lá no Senado Federal. Então, o que acontece? É necessário que eles tenham esse conhecimento acerca no aspecto jurídico. E sendo que a indicação acontece pela Câmara e Senado Federal. Só que tu lembras também que eu falei, e aí talvez não tenha ficado tão claro para você, que há um corregedor. Esse corregedor é feita uma eleição secreta para a escolha desse corregedor. Lembrou disso? A gente vai mostrar aqui daqui a pouco para você. Então, esse corregedor vai ser escolhido entre os 14 membros. Beleza, essa é a primeira informação. Aí eu vou adentrar um pouquinho na informação, especificá-la, porque na verdade não são os 14 membros em si, são esses 8 membros. Quem, Nayara? O PGR, aqui, entre o PGR, entre os 4 membros do MPU e os 3 membros aqui do MPE. Então, quem pode ser o corregedor tem que ser membro do Ministério Público. Eu não posso ter um corregedor que seja um juiz, ou advogado, ou cidadão. Ele tem que estar aqui, dentro desses outros membros que fazem parte do MPE. Isso é importante que você saiba, tá? Então, o corregedor, ele tem que ser, a origem dele, do próprio Ministério Público, ok? Olha aqui para o slide, que eu vou te mostrar isso na leitura, da redação do material. Olhou? Acompanhe aqui comigo. Bem aqui, nós vimos essa informação. Passar adiante. Deixa eu voltar aqui. Mais um pouquinho. As questões que nós vimos e você vai ter no seu material. Mais um pouco. Eu acho que é aqui, tá aqui, Aqui é a composição, é o que eu estou falando para vocês. E posteriormente, ele vem falar, os membros do conselho serão indicados pelos respectivos ministérios, isso a gente viu. Aí a competência do ministério, que eu havia, do conselho, que eu acabei não falando para você, mas sabe que o conselho ele vai exercer esse controle interno atinente ao aspecto administrativo, ao aspecto financeiro, bem como aos deveres funcionais dos seus membros. E lembra que o membro é tanto promotor como procurador. Tá aqui. E onde é que está isso aqui? Achei.
O conselho escolherá em votação secreta. Então, a gente vai ter uma votação secreta onde vai ser escolhido um corregedor. Então, não serão 15 membros, só para você ficar claro nisso. Serão, dentre os 14 membros, um deles, mais especificamente 2 membros do MP, que vai ser escolhido o corregedor nacional. Tá aqui, ó, dentre os membros do MP que o integram, vedada a recondução. Por que vedada a recondução? Porque lembra lá que o conselho ele tem um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Mas para esse corregedor, ele não vai ser reconduzido, não pode haver recondução. Aí vai ser escolhido outro corregedor, claro, no mandato seguinte. É só para você ter ideia, tá? E aí a gente ele vai receber reclamações, exercer funções executivas e requisitar e designar membros do MP, tá ok? Então olha para mim aqui de novo. Você percebeu? Gente, isso eu estava analisando, estudando, esquematizando, tudo para facilitar a tua vida, e eu já sei que você viu isso no direito constitucional, mas você tem que se atentar a esse aspecto, porque a lei ela não deixa tão clara, tá? Então, dos 14 membros, eu vou daqui, ó, para cima, eu posso escolher em votação secreta esse membro do Ministério, esse corregedor nacional, ok? Então, vamos adiantar aqui. Olha aqui para o slide. Deixa eu passar um pouquinho mais. Vamos acompanhar aqui. Olha só. Falamos do MP na Constituição Estadual. Esse é o quadro comparativo que aqui para não ficar uma aula maçante, porque vocês sabem que aula com slide, dependendo do professor, ela é muito cansativa. E eu trago aqui algumas diferenças, mas no material apostilado você vai encontrar melhor, já vai facilitar a tua vida. E a gente adentra finalmente. Olhou para mim? Finalmente adentramos, de fato, depois de duas aulas, 2 blocos, no Ministério Público do Estado do Amapá, tá bom? Bom, o que é que eu quero que vocês saibam de imediato? Para quem estudou comigo o regimento interno da Assembleia Legislativa, que para uns, nossa, foi ok, para outros foi, que saco, regimento, 280 artigos, pois é. Então, você não vai ficar tão desesperado, porque aqui na nossa lei orgânica do MP, nós temos apenas 228 artigos. Ah, caramba, Nayara, é muito. Em relação ao regimento interno da LAP, não, a gente tem aí menos artigo em relação a ela, tá? E nós conseguimos, mesmo assim, trabalhar todos esses artigos ao longo do ano de 2019 e início de 2020, antes da pandemia, quando teve ali no dia 2 de fevereiro a prova da LAP, ok? Então, o que você tem que saber? Que são 228 artigos, aproximadamente ali 220, porque os últimos artigos são informações não tão importantes. Tá, mas 228 artigos. O que é isso? É uma lei complementar, número 0079, de 2013, de junho de 2013. Agora, essa lei complementar, ela veio substituindo outras leis, tá, do Ministério Público. E qual é o objetivo dessa lei? É dispor justamente sobre a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá. E aí, tudo aquilo que nós vimos anteriormente, ele se torna importante porque acaba casando com o que a gente vai ver aqui na lei, tá bom? Então, eu convido você a olhar para o slide e vamos destrinchar essa legislação aos poucos. Como eu havia falado, lei complementar. Nayara, é um decreto legislativo? Não. É uma lei ordinária? Não. É uma medida provisória? Não. Tá? É uma... Que tipo de legislação é essa? É um decreto de resolução? Não. É uma lei complementar, tá? 0079, de 27 de junho de 2013. Foi publicada no Diário Oficial do Estado, no número 5.497, em junho de 2013. Relativamente, podemos dizer que é uma lei recente, 7 anos aí, uma legislação recente. Qual é o objetivo? Eu falei ainda há pouco, vai dispor sobre a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá. Esse é o objetivo. Então, ora, eu vou falar para você lei complementar, ora a lei orgânica. E aí tem alunos que ficam, meu Deus, mas o que é? O que é? Eu vou falar sempre lei complementar. Aí essa hora, como eu disse assim, ora lei orgânica, eu vou salientar, fazer sempre uma referência à lei orgânica,
a lei complementar que vai dispor a lei orgânica. Então, vou fazer sempre essa analogia para que não haja confusão, não haja erro e o aluno, meu Deus, tem tanta lei, não fique confuso, tá? Então, ela vai justamente fazer essa disposição sobre a lei orgânica do MPE. Nayara, esse tipo de... Olha aqui para mim. Volta aqui para mim. Esse tipo de legislação, ela é recorrente na nossa prova? Sim, gente, é recorrente. Então, já estou fazendo todo esse estudo. O que acontece? O regimento interno, eu acho que a FCC, eu sempre digo assim, parece que, sei lá, é uma ilusão, mas eu acredito muito no que eu vou falar agora. Parece que a FCC, ela viu, que a gente estudou muito, nós nos preparamos muito para o regimento interno, onde nós sabemos de cor e salteado, né? Tantas aulas, tanto material ali, onde eu consegui, não sei como, destrinchar toda aquela legislação, detalhe por detalhe. E o que acontece com isso? Então, a FCC viu, eles sabem, né? Vão cobrar pouca coisa. E, de fato, em alguns cargos, ela não cobrou absolutamente nada de regimento. Isso é muito comum, tá? Isso é comum, isso vai acontecer, né, por diversas vezes. Às vezes ela vai cobrar, às vezes ela não vai cobrar. Infelizmente é assim mesmo, mas outros cargos ela cobrou, e esses outros cargos quem fez conseguiu acertar, porque a gente viu aquilo tantas vezes durante um ano, que foi fácil, né, seu Carlos, o aluno acertar. Ok, e aqui, Nayara, o que diferencia? Vai ser a mesma história? Aqui não vai ser a mesma história da FCC. Por que não? Porque é certeza, gente, que na tua prova, lá o edital vai sair agora, final do ano, eu acredito que em setembro, outubro ali, a prova aconteça lá em janeiro, fevereiro, não sei, pode ser, né, 60 dias ali. Mas o que acontece? É certeza que vai cair, e aí você precisa estar atento a tudo isso, porque é a banca CESP UNB. Então, as questões serão de certo ou errado, não serão questões de múltipla escolha. Como são certo ou erradas, eu vou ter 120 questões. Então, é muita coisa para ela perguntar. E como é que você sabe disso também? Porque eu já estou vendo as questões lá no que concurso, já acessei o que concurso, já olhei tudo aquilo lá e já consegui identificar que há muitas. Eu não me recordo, mas na aula que vem eu falo para você, eu acredito que mais de 700. Não, se bem que o filtro não foi legal, mas um quantitativo bem grande de questões. De quem? Principalmente da FCC, tá? Porque a FCC que realizou os últimos concursos. É óbvio que a lei era uma outra lei complementar, tá? E essa não tá. O que eu tô fazendo já para você? Tô te ajudando pra caramba e, óbvio, me ajudando, porque eu também sou concurseira. Eu estou organizando, já colocando em blocos e estou fazendo atualização, ou seja, adaptando as questões, para não ter nenhum erro, para ninguém sair desesperado. E agora, como é que eu vou treinar se não há questões? Por isso que nós, no primeiro bloco e no segundo bloco, resolvemos muitas questões para fixar, porque algumas delas vão entrar aqui, apesar de não ter especificamente o Ministério Público do Estado do Amapá, porque o que tem é da legislação anterior. A legislação atual não, até porque esse é o primeiro concurso pós essa legislação. Deu para entender? Então, eu não encontrei nada da atual, encontrei da anterior, mas as questões estão todas adaptadas. A gente vai ver isso agora mesmo. Então, volta aqui para o slide e vamos acompanhar mais uma vez. Lei complementar, os seus objetivos e disposições. O artigo 1º, o artigo 2º e um pouquinho do artigo 3º, pouquinho, mas principalmente o artigo 1º e o artigo 2º, eles vão trazer exatamente, e aí eu vou chamar de ipsiliter, o que a Constituição Federal traz e o que a Constituição Estadual traz. Então, não tem como errar isso aí. O que, Nayara? Ele vai trazer, e eu gosto de chamar do conceito, de forma didática. Eu sou professora de didática, então, didaticamente, o que a gente encontra nesse primeiro artigo? O conceito do Ministério Público. Então, o que é o Ministério Público? Tô careca de saber. É uma instituição ou é um organismo, como alguns costumam falar, permanente. E esse organismo permanente, ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Isso significa dizer que o MP, ele não pertence a nenhum dos poderes. Que poderes? Ele não pertence ao Executivo,
ele não pertence ao legislativo e ele não pertence ao judiciário. Porque você olha e você vê, tá aí, professora, a senhora está enganada, porque está dizendo que ele é uma função essencial, é uma instituição essencial à função jurisdicional, então só pode ser, olha para mim aqui, só pode ser uma instituição pertencente ao Poder Judiciário. De fato, parece muito que o MP pertence ao Poder Judiciário, mas não. No passado, antes da Constituinte de 88, sim, já falei isso aqui várias vezes, hoje não, tá? Então tem que interpretar a questão, a gente está com um acraseado ali. Então ele vai ser essencial, porque o Estado precisa ser, né? O Poder Judiciário precisa ser provocado e o Ministério Público ele vai atuar fazendo o quê? A defesa da sociedade. Como assim a defesa da sociedade? O Ministério Público vai defender, e aí eu coloquei bem aqui para você, olha aqui no quadro para mim, ele vai defender a ordem jurídica, ele vai defender o regimento democrático, a defesa desse regimento, do regime, e a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. E aí eu digo mais para você, né, que a gente sabe e a gente encontra em questões falando isso. Ele faz a defesa dos direitos coletivos, a defesa dos direitos difusos de toda uma sociedade. Então ele vem, por isso que muitos falam que ele é o quarto poder, porque ele vai chegar para garantir que esses direitos desses indivíduos, tá, que são indisponíveis e irrenunciados, sejam de fato implementados, garantidos, ok? Daqui a pouco a gente volta.